CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E é voltado a todas, o boletim sonoro de informações da psicologia, trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente, trabalha para as causas importantes e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRPcast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 17º episódio do CRPcast. Neste episódio, contamos com a participação da psicóloga Marina Pombo, da psicóloga fiscal do CRPRS Letícia Giannichini e da mediadora judicial e privada Luciana Severo. Além disso, temos a colaboração do conselheiro Leandro Inácio Walter para mediar a roda de conversa e das conselheiras Roberta da Silva Gomes e Eliana Sardi Bortolom nas locuções. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Roberta da Silva Gomes e nesta edição do CRP Destaca trago informações sobre as ações alusivas ao 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial, e as comemorações previstas para os 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Neste ano, o CRPRS está preparando uma campanha pelo Dia da Luta Antimanicomial, que irá reforçar a importância de defendermos uma sociedade sem manicômios e a necessidade de descolonizar nossos pensamentos para construirmos um mundo mais democrático, justo, diverso e igualitário. Entender o impacto do colonialismo em nossas vidas e nas relações sociais, ainda nos dias de hoje, é o primeiro passo para o enfrentamento do racismo, do machismo, da LGBTQ-fobia ou do capacitismo. Precisamos unir as lutas antimanicomial e descolonial, valorizar corpos, culturas e identidades e seguir na defesa do cuidado em liberdade. Acompanhe a agenda de atividades programadas para o 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial, no site do Conselho, crprs.org.br. Em agosto, comemoramos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Para marcar a data, o Conselho Regional de Psicologia está preparando uma edição comemorativa da revista Entre Linhas, que será enviada a todas as psicólogas regularmente inscritas no CRP. Acesse crprs.org.br/meucrp e confira seus dados de cadastro, atualizando endereço, e-mail e celular. E fique por dentro de todas as atividades que irão debater o passado, o presente e o futuro de nossa profissão. Arte Psi. Olá, eu sou Eliana Sardi Bortolom, coordenadora do Grupo de Trabalho de Biossegurança Covid-19 do CRPRS e trago hoje a dica de um documentário que faz um registro histórico desta pandemia. Quando Falta o Ar foi dirigido pelas irmãs Ana e Helena Peta e aborda a rotina de mulheres no enfrentamento à Covid-19 em unidades públicas de saúde. O longa foi gravado entre outubro de 2020 e janeiro de 2021 e ouviu profissionais da linha de frente em São Paulo, Recife, Pará, Salvador e Manaus. Abordando a pandemia com foco nos diferentes tempos e dimensões envolvidas no cuidado em saúde, o documentário revela a face humana da luta coletiva contra o vírus, trazendo a interseção da saúde com a religiosidade, a desigualdade social e o racismo estrutural presentes no país. O filme foi lançado recentemente no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade e será disponibilizado em breve nas plataformas online.
Psi o quê? Você já ouviu falar de adultocentrismo? Essa é uma prática social que estabelece o poder aos adultos, deixando jovens e crianças com menos liberdade devido a alguma carência de formação. Pode ser considerada uma forma de discriminação e um problema para se avaliar a real condição, principalmente dos adolescentes em nossa sociedade. Convidamos a psicóloga Marina Pombo a explicar o conceito de adultocentrismo. Marina é psicanalista mestranda no programa de pós-graduação Psicanálise Clínica e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saúde da criança, violência e vulnerabilidade e análise institucional. Olá a todas, todos e todos que nos escutam hoje. Então, eu sou a Marina e vim aqui falar um pouquinho sobre o que é adultocentrismo. O adultocentrismo é uma prática social que estabelece, então, o direito do adulto sobre os corpos das crianças e dos adolescentes. É importante ressaltar que quando eu estou falando de crianças e adolescentes, eu estou me atendo às idades que estão colocadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Adolescente. De 0 a 12 anos, crianças, e dos 12 anos aos 18, adolescente. Nós sabemos que crianças e adolescentes estão aprendendo a viver socialmente, né? Estabelecendo como vão ser essas relações sociais e também entendendo quais são os seus limites e os limites dos outros. Dentro disso, existem pessoas, né, familiares normalmente, mas lembrando que não é só a família responsável pela criança e o adolescente, é o Estado e a comunidade também, que vão auxiliando nesse ensinamento, nessa relação desses sujeitos com o mundo a seu redor. E é nesse processo de desenvolvimento que muitos adultos que se relacionam com essas crianças, seja em espaço social ou, né, dentro da sua família, acreditam que tem um certo poder e um controle sobre o corpo dessas crianças e adolescentes, muitas vezes desvalidando a fala dos mesmos. O que é desvalidar a fala, né? Muitas vezes o adulto ele estabelece que aquela criança ela não sabe o que ela está falando, ou aquele adolescente, aquele jovem não sabe o que está falando pela sua idade, por ser jovem demais. Ou acredita que tem um controle até físico, né, sobre o que aquela criança e aquele jovem pode ou não fazer. Eu gosto de dizer que o adultocentrismo, ele é uma resposta, querendo ou não, para o fato da infância e da adolescência serem conceitos jovens, né? A gente não tinha infância e adolescência colocada como ela é hoje, a gente não tinha a ideia que o ECA nos traz de que a criança e o adolescente, os jovens no geral, são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Também gosto de ressaltar que a ideia de exercer um poder e um controle sobre o corpo jovem desta forma acaba, sim, prejudicando e causando, produzindo sofrimento psíquico nesses pequenos, né? Porém, o adultocentrismo, o contrário do adultocentrismo, não é a falta de limite. Então, eu acho que a gente acaba indo ou para um lado ou para um outro, e é importante que a gente estabeleça algumas coisas aqui. Por exemplo, um adolescente que quer ir em algum local que está posto, né, a idade ali, limite de 18 anos, e esse adolescente tem 16, por mais que o argumento dele seja adequado e seja bom, né, existe um outro argumento, que é de proteção, que é de garantir o direito à segurança, à saúde, ao bem-estar e ao desenvolvimento saudável, para que ele não vá. Quando uma criança diz que quer comer X, né, só chocolate, ou só doce, ou só isso, ou só aquilo, o adulto, ele precisa sim conversar, explicar os argumentos, mas também dizer que deixar ele comer só isso não é uma forma de garantir seus direitos em relação ao bem-estar e todo o resto. O adultocentrismo seria dizer que ele não vai comer ponto final porque eu sou adulto, eu mando e eu sei melhor das coisas, né? É desvalidar essa experiência de ir conhecendo o mundo, né, e de ir entendendo também sobre seus deveres e seus direitos, que todo jovem precisa, tanto da família, do Estado e da comunidade, em prol dessa garantia de direitos, de estar com ele. E é possível, sim, que nós, adultos, sejamos os mediadores nessa garantia de direitos, os mediadores nessa forma de conhecer e estar no mundo da melhor forma possível, lembrando que, quando a gente conversa com outro sujeito, seja ele adulto ou não, a gente pode discordar das ideias, né, das perspectivas de vida, e não do fato deles serem jovens ou
crianças. Eu acho que era um pouquinho disso. Gostaria só de acrescentar que dentro da nossa estrutura brasileira a gente tem ainda a questão do machismo, do racismo e da classe social, que quando a gente fala de um culto à juventude, muitas vezes o que a gente está falando do adultocentrismo e do culto à juventude é de uma hipersexualização e de uma hipererotização do corpo infantil, né? E que também isso é muito preocupante. A gente tem no Brasil a Elânia Francisca, que fala um pouco sobre a questão do vínculo, né? Da possibilidade de uma comunidade vínculo-centrada, para quem quiser mais saber sobre o assunto. E na Argentina, vários colegas têm trabalhado muito com a questão do adultocentrismo e da garantia de direitos dos jovens. Roda de conversa. Em abril, o Conselho Regional de Psicologia deu início ao trabalho da Câmara de Mediação da Comissão de Ética, de modo que as representações que chegam ao CRP possam ter outros desdobramentos que não somente a instauração de processos disciplinares éticos e uma eventual punição. Na roda de conversa deste episódio, vamos falar sobre o tema da mediação de conflitos e de que forma essa estratégia pode beneficiar as partes envolvidas. Para isso, convidamos a psicóloga fiscal do CRPRS, Letícia Gianecchini, e a mediadora judicial e privada, Luciana Severo, a debater essa questão. A roda será mediada pelo conselheiro Leandro Inácio Walter, presidente da Comissão de Ética do Conselho. Letícia é mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é formada em Mediação de Conflitos pela Clínica de Psicoterapia e Instituto de Mediação. Luciana é sócia da Acrópole, Câmara Privada de Mediação e Conciliação, designer de conflitos, supervisora de mediação pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem e mediadora de conflitos escolares, familiares e empresariais. É também mestranda em solução de conflitos pela Emory University, nos Estados Unidos, pós-graduada em técnicas de negociação, conciliação, mediação e arbitragem pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em comunicação com o mercado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e membro da diretoria da Associação Gaúcha de Mediadores e Conciliadores, a AGAMEC. Olá a todos. Desde abril, então, o Conselho Regional de Psicologia deu início ao trabalho da Câmara de Mediação, da Comissão de Ética, possibilitando que os conflitos que chegam ao CRP tenham outros desdobramentos que não uma possível judicialização dos processos éticos e uma eventual punição. Então, nesse sentido, a gente agradece a participação da Luciana Severo e da psicóloga fiscal Letícia Gianecchini para debater essa questão da mediação de conflitos. Então, eu gostaria de iniciar perguntando para a Luciana, o que é a mediação de conflitos, Luciana? Primeiramente, saudação a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui falando desse tema, né, tão relevante que é a mediação e tão atual, e é um tema que eu gosto muito e estudo muito. Então, respondendo a essa pergunta, o que é a mediação, né, existem distintos conceitos de diversos autores. A maioria refere a mediação como um método adequado de resolução de conflitos. Então, é um processo voluntário, autocompositivo, ou seja, as decisões são tomadas pelos próprios medianos, com a intervenção construtiva de um terceiro imparcial, que seria o mediador, que oferece àqueles que estão vivenciando uma situação de conflito a oportunidade, né, e o espaço adequado para buscar uma solução que atenda a todos os envolvidos. Então, na mediação, os medianos podem expor o seu pensamento, as suas necessidades, a fim de solucionar questões de um modo cooperativo e principalmente prospectivo. Esse prospectivo que refere, né, como será resolvido esse conflito daqui para frente. A mediação também pode ser judicial, dentro do ambiente jurídico, onde já existe um processo instaurado, ou extrajudicial, quando antes mesmo de existir o processo judicial, as partes podem procurar a mediação. E não deixando de falar, claro, na lei da mediação, né, a mediação é um procedimento legal, a Lei 13.140 de 2015 autoriza que a administração pública, então, utilize os mecanismos autocompositivos na solução de conflitos. Então, ambas as partes precisam concordar num processo de mediação, seria isso? Exatamente. Para que ocorra o procedimento de mediação, ambas as partes têm que estar de acordo. Concretamente, como é ou como deve ser um trabalho de mediação de conflitos?
Bom, nas atividades do mediador, o restabelecimento da comunicação para o desenvolvimento das relações, né, é a prioridade básica. E não exatamente o acordo, como muitos pensam, né? Durante o procedimento de mediação, então, cabe ao mediador atividades diversas, né, como promover o respeito, estabelecer o diálogo com os participantes, disponibilizar a escuta ativa, muito importante, investigar os reais interesses e expectativas dos mediandos, identificar a natureza do conflito, e aí cabe, né, a sensibilidade do mediador em reconhecer a natureza do conflito, estimular a criatividade dos medianos para gerar opções, auxiliar também na análise das soluções, né, quando já se chega a uma solução, o mediador tem a capacidade, né, de auxiliar nessa análise, e também atuar na construção do entendimento, que é o termo de acordo em si, né, no final da mediação. Então, esse termo de acordo, ele precisa ser muito claro, muito bem escrito, para que seja entendido e, na questão judicial, até homologado pelo juiz, né? Tem que constar todos os detalhes possíveis referente ao entendimento e ao conflito existente. Luciana, quais são as vantagens de um processo de mediação? Bom, pode-se apontar como vantagens da mediação em relação ao processo judicial. O tempo, né? O processo judicial leva de 5 a 7 anos, mais ou menos, para ser resolvido, às vezes até mais. Já atendi mediações com processos de 30 anos. E a mediação leva, às vezes, algumas horas, dias, talvez, ou no máximo alguns meses, aí depende da complexidade do conflito, né? A criação de uma relação amistosa, né, que é principalmente nas relações continuadas, isso é muito importante. O baixo custo, a gente sabe que as custas judiciais, né, são bem altas em relação à mediação, as custas da mediação são praticamente insignificantes em relação ao processo judicial. O sigilo, né, do processo, e aí muito importante, principalmente para as empresas, né, a questão na mediação empresarial, a preservação da marca, da imagem e até a situação financeira da empresa é muito considerada. Nas mediações familiares, né, os segredos de família e a preservação do nome, do sobrenome, né, e principalmente quando é no interior, isso tem muito peso, né, a preservação do sobrenome. O protagonismo das partes, no sentido de poder expressar, né, os sentimentos, as necessidades frente ao conflito, coisa que a gente não tem a oportunidade num processo judicial. E, por fim, a informalidade, né, a mediação é um procedimento informal, muito tranquilo, é uma conversa bem à vontade, bem diferente do que sabemos que é um processo judicial. Me ocorreu agora a questão, então, tu falaste na questão do nome, da honra, da marca. No exercício profissional, isso é uma coisa muito importante, assim, né? Sem dúvida. Então, o nome da pessoa é a marca da pessoa, muitas vezes, dependendo de onde ela atua. E um processo de mediação poderia, nesse sentido, evitar aquela situação de uma punição maior, enfim, ao exercício profissional, de um eventual desentendimento de algum conflito. Exatamente. A questão da área da saúde, né, as mediações na área da saúde, é levado muito em conta isso em função da preservação do profissional, né? Claro, a preservação do cliente também, né? Como exemplo, assim, já fiz mediações de cirurgia plásticas, né? A paciente fica insatisfeita e aí aciona o médico, né? E isso causa, claro, uma mancha, digamos assim, na vida profissional, né, do médico, ou seja, do psicólogo, ou seja, né, do profissional na área da saúde. Isso é muito importante, porque a gente busca sempre referências daquele profissional, né? Então, assim, esse cuidado, a mediação sempre vai ter, né, esse sigilo em relação ao processo judicial, né? Letícia, qual a expectativa com o início dos trabalhos da Câmara de Mediação no CRP 07? Bom, Leandro, inicialmente eu saúdo a todas e todos que estão nos ouvindo, né? É uma grande satisfação poder falar sobre o tema da mediação. Eu sou uma entusiasta da mediação, né? Eu entendo que o procedimento da mediação, ele vem a contribuir muito, né, para a melhoria das relações, né, entre as pessoas, melhoria da comunicação. Então, acho que foi um grande avanço do sistema conselhos implementar, né, a mediação, o procedimento da mediação como uma possibilidade
possibilidade, né, como uma alternativa para os processos éticos. Né? Em relação à expectativa, assim, dos processos, né, o que acontece? As representações chegam ao conselho, né, sempre com uma denúncia contra um profissional que está regularmente inscrito, né? Então, após a análise dessa denúncia e o pedido de manifestação, então, do profissional, né, o conselho emite um parecer, então, instaurando um processo administrativo. Né? A partir da instauração desse processo administrativo, então, as partes têm a opção, têm a oportunidade de manifestar o seu interesse pelo procedimento de mediação. Né? Então, em havendo o interesse, a manifestação de interesse de ambas as partes, nós temos, então, a possibilidade de encaminhar o processo para mediação. Qual é a nossa expectativa em relação a isso? É que essas partes possam dialogar e chegar a uma solução consensual, né, em relação àquele conflito que está apresentado na representação. É permitir, então, que o profissional possa fazer uma reflexão sobre a sua prática profissional, né? Sobre o que ele fez naquele caso, que conduta ele adotou naquele procedimento, né? E de que forma talvez ele pudesse ter adotado uma outra postura, né, diferente em relação àquela situação, né? Nós temos já como uma política da comissão de ética que os processos eles sempre tenham um efeito pedagógico, né? Então, para a gente é muito importante que os profissionais possam aprender com o procedimento, mesmo que ele não vá para a mediação, porque a mediação é um procedimento bastante novo aqui para a gente, né? Então, mesmo que seja um processo administrativo, né? E com a mediação, acho que ela vem a potencializar esse caráter pedagógico dos processos, né? Então, a expectativa é de que também o profissional possa refletir sobre a sua prática profissional e que o procedimento de mediação possa ter esse efeito pedagógico, né, para o profissional em relação às suas futuras intervenções, né, e a sua prática profissional de maneira geral. Então, também é um momento de reflexão do profissional sobre suas práticas, sobre as suas tomadas de decisões no exercício da profissão. Sem dúvida. Como se dará e em que situações é possível realizar o processo de mediação no Conselho de Psicologia? Bom, então, nós temos o Código de Processamento Disciplinar, que é o código que rege os procedimentos relativos aos processos éticos, né? Esse código, ele estabelece, então, algumas exigências formais, né, em relação aos casos, então, que serão encaminhados para a mediação. Algumas exigências são uma consulta a todos os conselhos regionais do país, para que seja, então, verificado se as partes não possuem nenhum acordo ou um termo de ajustamento de conduta que não tenha sido cumprido, né? Isso é uma causa impeditiva de procedimento de mediação. Além, então, obviamente, de alguns conceitos básicos da mediação que a Luciana já trouxe, né? Como, por exemplo, a vontade das partes, né? Que as partes, então, tenham o interesse, né? A mediação, ela não pode ser realizada de forma compulsória. Ambas as partes têm que demonstrar interesse em realizar o procedimento de mediação. Aí, então, a gente tem alguns aspectos formais, né? Em relação à possibilidade de mediação. E aí, depois, nós temos, então, alguns aspectos mais de conteúdo mesmo, de mérito, né? Que é feita uma análise a partir da Câmara de Mediação, né? Do Conselho, que é ligada à Comissão de Ética, que vai fazer uma análise de conteúdo em relação às representações para verificar a possibilidade de encaminhamento do processo para a Câmara de Mediação. E aí a gente tem, digamos, duas causas, né? Bastante também taxativas de impedimento de encaminhamento do caso para a Câmara de Mediação, que seria casos que envolvam violação aos direitos humanos, então não são casos que serão encaminhados para a Câmara de Mediação, e casos que envolvam violência contra criança e adolescente. Também são casos que não serão encaminhados para a Câmara de Mediação, né? Ainda que a gente tenha, então, cumpridos os requisitos formais, né? A Câmara de Mediação, então, não aceitará esses casos em relação a essas situações, né? Então, a gente faz essa análise dos requisitos formais e depois, então, uma análise em relação ao conteúdo, ao objeto mesmo do processo. Eu ia justamente perguntar sobre casos que não são passíveis de mediação. A Letícia já respondeu. Não sei se a Luciana quer complementar.
Eu complementaria no sentido de notícia crime, né? Que aí não me refiro especificamente ao CRP, né? Mas a mediação em geral, né? No momento que o mediador identifica uma notícia crime, uma situação, né, que é considerada crime, ele tem que comunicar ao magistrado imediatamente e encerra a mediação, né? Então eu complementaria com esse fato. Isso, inclusive, né, Luciana, pode ser que na representação, quando ela chega ao conselho, isso não apareça, né? Então, isso pode aparecer durante o procedimento de mediação. Então, é super importante isso que tu traz, porque o próprio mediador precisa ficar atento a essas questões, porque caso isso surja durante o procedimento de mediação, né? Então, que ele vá encerrar o procedimento e devolver, então, para a continuidade do processo, né, da instrução do processo na comissão de ética, tendo em vista, então, o surgimento, né, dessas questões que são impeditivas da continuidade, então, da mediação. Exatamente. Eu acho muito importante aí levar em consideração, né, a experiência do mediador, né, porque o mediador vai ter que ter essa capacidade de identificar, né, o que é possível e o que não é, e às vezes parece não ser possível e é possível, então realmente pesa muito a experiência do mediador nesses casos. Então, que situações encerram um procedimento de mediação? A gente já mencionou a situação de notícia-crime e que outras situações poderiam ensejar o encerramento de um procedimento. Na questão, né, de querer ou não participar da mediação ou seguir na mediação, né, mesmo no andamento da mediação, os mediandos podem optar por encerrar a mediação a qualquer momento, e aí isso a gente não tem como evitar, né? É a vontade das partes. Agora, por uma questão, né, de algum acontecimento que tenha que encerrar, fora a notícia-crime e esses fatos, assim, bem considerados, assim, bem pontuais, dificilmente encerraria com um mediador que tenha experiência e saiba conduzir e reverter essa situação. E aquelas situações que fogem ao objetivo da mediação, que é muito comum em processos judiciais, de medidas procrastinatórias. Se a gente identifica isso lá num processo de mediação, que a parte não está tão interessada em restabelecer o diálogo, de buscar mudar uma percepção de uma prática, enfim, isso seria motivo para interromper o processo de mediação? O que vocês pensam? Eu diria que, assim, interromper o processo a menos que ele declare, né, claramente que ele não quer participar. E aí existe uma premissa que eu acho muito importante, é que o mediador não tem que querer mais que o mediando, né? No momento que o mediando declara que não quer, ok. Não é função do mediador insistir nisso, né? Porque aí não vai ter o mesmo resultado, objetivo e a função que a mediação propõe, né? Então, assim, claro, existem maneiras, né, e técnicas de a gente envolver e fazer com que ele perceba que aquilo é bom para ele, que ali pode desenvolver alguma coisa melhor dali para frente, mas se ele deixar claro que ele não tem vontade, não tem o desejo, ok, é o princípio da voluntariedade, né? Então, ele não encerra a mediação sem problema nenhum, e o mediador pode fazer isso tranquilamente, sem achar que não obteve, né, um resultado que desejaria, que não cabe mais a ele, né? Alguma outra questão que seria interessante de fazer, enfim? Uma questão que eu acho que é importante a gente conversar, né, e trazer é sobre a previsão do Código de Processamento Disciplinar sobre a obrigatoriedade do acordo, né, no procedimento de mediação. Então, de certa forma, é uma crítica que eu faço a essa previsão, né, no nosso Código de Processamento Disciplinar, porque ele estabelece que se a mediação não chegar a um acordo, o processo retorna para a comissão de ética e segue, então, a instrução processual. Né? Acho que isso fere o princípio da mediação, de que o acordo não é o principal objetivo da mediação, então, mas é algo que está previsto na legislação e então os procedimentos de mediação deverão seguir, né, esta previsão. Até gostaria de escutar um pouco a Luciana em relação a isso. Na verdade, eu até no início da minha fala falei, né, que o esperado não é o mediador, a função, o objetivo do mediador não é o estabelecimento do acordo,
acordo, né? E sim o restabelecimento da comunicação, que as pessoas consigam, dali para frente, tomar um outro rumo, refazer uma situação, uma vida, né? Enfim, eu acredito, assim, que o mediador preparado, ele está realmente preparado para não precisar fazer um acordo, né? E ele não tem que se sentir frustrado se não houver o acordo, porque essa não é a sua função realmente, né? Mas a gente sabe que as pessoas, os mediandos, e enfim, acredito que as entidades que estejam esperando algo da mediação esperem sim, né, um entendimento e um acordo, o que seria perfeitamente normal, né? Mas para o mediador, embora o acordo provavelmente venha, mas ele vem como uma consequência, né, e não como um objetivo. Eu gostaria de parabenizar o CRP por essa iniciativa, até porque assim é um incentivo para outras entidades representativas fazerem a mesma coisa. Isso para a classe dos mediadores, isso é extremamente importante. Na verdade, Luciana, não é só uma iniciativa do CRP do Rio Grande do Sul, ela é uma previsão do Código de Processamento Disciplinar, isso está para todo o sistema conselhos do país. São 24 CRPs ao todo na federação, né? Então, nem todos já estão implementados, mas a ideia é que a gente consiga não ficar numa litigância. Eu penso que se a gente conseguir fazer com que a introdução da mediação nas comissões de ética dos sistemas conselhos de psicologia tragam esse caráter pedagógico dos processos, né? O objetivo está totalmente cumprido. E eu gostei muito da tua fala no início, na questão do poder discutir isso e desenvolver isso na mediação, né? E mesmo que não haja um acordo, o profissional poder tratar e conversar sobre isso e desenvolver o que está acontecendo, e daí partir para talvez uma mudança de comportamento, de atitude, enfim, né? Eu acho que só aí já tem um grande ganho, né? Agradecer a presença neste diálogo da Luciana Severo e da Letícia Giannichini, e a todos que nos ouviram até o presente momento. Seguimos trabalhando pelo compromisso social da psicologia. Acho que é isso. Esperamos que tenham gostado do 17º episódio do CRP Cast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRP Cast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.